pessoal, estamos de volta, certo? A gente estava trabalhando aquela questão do Max Weber, a gente vai revisar a ação social, mas deixa eu voltar aqui para a questão para a gente ler a questão de novo. Olha só, a sociologia é, para Weber, a ciência que pretende entender, interpretando-a, a ação social, para dessa maneira, olha só, ação social, a gente já tem o primeiro ponto aí, para dessa maneira explicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades, que se expressam na forma de usos, costumes ou situações de interesse. Como exemplos típicos dessas manifestações, temos a moda, o consumo de certos alimentos, a ação no mercado ou ainda a político-partidária. Então nós temos ali a ação social de Weber, que a gente vai fazer uma revisão agora, e nós vamos ter aí a moda, o consumo de certos alimentos, a ação no mercado e ainda a político-partidária. Ou seja, existe aí uma relação de poder e de influência que convence as pessoas a consumir determinado alimento, a consumir determinada roupa, a se colocar politicamente, seja à esquerda ou à direita ou ao centro, não é? Mas existe aí uma influência à ação dos indivíduos, às nossas ações, tá certo? Essa questão eu trabalhei também no SSA 1, eu estou repetindo essa questão porque eu acho ela uma questão muito completa. Fala da teoria sociológica, fala do Weber, fala da ação social, que é um tema muito recorrente, a gente fala muito sobre a ação social em Weber, e eu acho muito importante que a gente discuta esse tema. Eu acho uma questão super bem trabalhada, super inteligente, por isso que eu estou trazendo essa questão de volta, e também faz com que a gente revise a ação social, que é um tema muito caro para o ensino da sociologia. Então vamos lá. Revisando a ação social. O conceito básico de Weber é o de ação social, que é entendida como o ato de se comunicar, de se relacionar, tendo alguma orientação quanto às ações dos outros. Então a gente se orienta da forma como a gente vai agir baseado na ação das outras pessoas. Os outros, nesse caso, pode significar tanto um indivíduo apenas como vários, indeterminados e até desconhecidos. Ou seja, as outras pessoas influenciam as minhas ações e as minhas ações influenciam as outras pessoas. O que o Weber vai dizer? Ele vai dizer que as motivações das ações dos indivíduos em seu convívio diário era o que determinaria os rumos dos processos da transformação social. Então ele vai definir a ação social como uma conduta do ser humano com um significado subjetivo. Olha só, o significado ele é subjetivo. A pessoa ela age espontaneamente e a partir dessa espontaneidade é que ela vai influenciar a ação das outras pessoas. Então é a conduta do ser humano de forma espontânea e subjetiva que orienta seu comportamento racional, tendo em vista a ação do outro ou a ação dos outros. Então eu fiz aí um esquema para a gente entender bem o que é a ação social. Então a gente tem lá a conduta do ser humano, que tem um significado subjetivo. Essa conduta do ser humano, ou seja, essa ação do ser humano, ela vai orientar o comportamento de outras pessoas, ela orienta o seu comportamento, que vai orientar a ação dos outros, tá certo? E das outras pessoas. Então o ser humano, ele se comporta de uma determinada maneira, isso vai orientar o comportamento de outra pessoa, que vai orientar o comportamento de outras pessoas e assim vai, tá certo? Então aí a gente tem um esquema da ação social. Como exemplo, eu sempre utilizo a seta, aquela seta do carro, né? Quando o carro liga a seta para ir à direita ou para ir à esquerda, essa ação de ligar a seta, ela vai orientar outros motoristas que estão vindo atrás para que eles saibam para que direção aquele carro vai. Se ele vai seguir em frente, se ele vai dobrar à direita, se ele vai dobrar à esquerda. Não só outros motoristas, vai orientar também os transeuntes, as pessoas que estão na rua. Quando elas vão atravessar a rua, elas vão saber se o carro vai dobrar, se não vai dobrar. Então elas podem saber como se comportar no trânsito ali na travessia da rua, tá certo? Lembrando que essa ação é uma ação que orienta tanto as pessoas que ela está prevista no Código de Trânsito. Então ela virou lei, ela é lei, para que as pessoas elas possam realmente se orientar. Então a gente tem um exemplo aí bem básico da ação social. Então a seta, ela é uma ação social, visto que é essencialmente uma ação orientada aos outros condutores e pedestres sobre qual direção o motorista ou o motociclista irá tomar.
Vamos pensar também nos tipos ideais, né? O Max Weber ele fala sobre os tipos ideais que vão servir como parâmetro de observação. Um conceito teórico abstrato com características delineadas que serve apenas como ponto de comparação entre o objeto observado e a abstração teórica. Não entendeu? Então preste atenção. Trata-se de modelos conceituais, são modelos conceituais da sociologia que quase raramente eles não existem, né, integralmente, mas são modelos que vão ser tomados como exemplo para pensar esse comportamento do ser humano. Então, os tipos ideais, eles têm exemplos, né? Então, a gente vai ter o tipo ideal, que é a ação tradicional, a ação afetiva, e a ação racional, que ela pode ser com relação a valores e pode ser também com relação a fins. A ação tradicional, ela tem por base um costume arraigado, a tradição familiar ou um hábito que é passado de geração em geração através do que a gente chama de tradição. Então, eu aprendi com os meus pais, que aprenderam com os meus avós, que aprenderam com os meus bisavós. Então, esse costume ou essa ação, ela é passada de geração em geração através dos nossos laços aí familiares e de amizade também. A gente vai ter o exemplo, a ceia de Natal. Quando as famílias se reúnem, esse hábito de se reunir para comer e comer muito na ceia de Natal, é um hábito que vem sendo passado de família em família, de geração em geração, e a gente costuma manter essa tradição, manter esse hábito. As festividades de São João, né? Quando a gente come ali as comidas vindas do milho, é uma tradição que vem sendo passada de geração em geração, mas ela não é só passada pela nossa família, ela é passada pelos nossos amigos que comemoram conosco as festas de São João, é passada pela sociedade que também comemora conosco as festas de São João, a gente dança um forró, a gente vê as quadrilhas. Então, a ação tradicional está baseada nisso, num hábito, numa tradição familiar. A gente vai ter a ação afetiva, que tem por fundamento os sentimentos de qualquer ordem. Então, quando eu cuido do meu filho e protejo o meu filho, eu estou tendo uma ação afetiva, que ela é baseada no afeto, na relação de afeto que eu tenho com ele, por exemplo. E a ação racional, que ela pode ser com relação a valores e pode ser com relação a fins. Com relação a valores, ela fundamenta-se em convicções. Então é o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria. Então eu tenho uma ação racional com relação a valores em relação ao meu filho. Embora a nossa relação ela seja afetiva, eu também tenho o dever como pai de cuidar dele. Então essa ação racional que me faz acordá-lo de manhã para ir para a escola, tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, isso é relacionado ao dever, à dignidade. E nós temos a ação racional com relação a fins, que fundamenta-se numa avaliação da relação entre meios e fins. Então, os meios justificam os fins justificam os meios, ok? Voltando à nossa questão, a sociologia é, para Weber, a ciência que pretende entender, interpretando-a, a ação social, que a gente já viu o que é ação social, ou a gente já revisou, porque vocês já sabem o que é ação social, para dessa maneira explicá-la casualmente em seu desenvolvimento e efeitos, observando suas regularidades, que se expressam na forma de usos, costumes ou situações de interesse. Como exemplos típicos dessas manifestações temos a moda, o consumo de certos alimentos, a ação no mercado ou ainda a político-partidária, que foi aquilo que a gente falou sobre a influência que a moda vai ter no consumo de roupas, de sapatos, a influência que a mídia vai ter no consumo de certos alimentos e aí vai. A pergunta é, sobre o objeto de estudo destacado no texto, analise as afirmativas a seguir. Primeira alternativa. A ação social pode ser definida como a conduta humana de caráter público ou privado que recebe dos indivíduos um significado subjetivo. Ok, a gente falou sobre a subjetividade da ação social. É uma ação espontânea que influencia as outras pessoas. 2. O objeto de estudo da sociologia de Max Weber se relaciona a contextos mais intrapsíquicos que sociais. Eu venho falando isso há muito tempo. Tudo que tem intrapsíquicos, psicológico, mental, psicológico, essas questões elas são tratadas lá na psicologia, na psicanálise, é objeto de estudo dessas disciplinas. Não é objeto de estudo da sociologia. A sociologia ela estuda o homem vivendo em sociedade, produzindo cultura e estabelecendo relações sociais. Então, intrapsíquicos, o contexto intrapsíquico, ele não é contexto da sociologia, tá certo? Então, essa segunda questão, essa segunda alternativa, ela está errada, é falsa.
Terceiro, a explicação das relações na sociologia weberiana deve ter como foco a compreensão do sentido, o desenvolvimento e os efeitos dos estados psicológicos na vida cotidiana. Mais uma vez, a gente tem a figura aí dos estados psicológicos, objeto de estudo que não é da sociologia. 4. Os tipos ideais. Ainda bem que a gente revisou os tipos ideais. Os tipos ideais ou puros, eles devem ser considerados na compreensão da ação social. O sociólogo, porém, precisa estar consciente de que emoções, incoerências ou equívocos podem estar presentes e interferir na análise da vida social. A gente falou que os tipos ideais eles não são modelos certos, né? São modelos que raramente existem, mas que a gente vai ter como modelo, como parâmetro, para que a gente possa compreender a ação das pessoas nas relações sociais. Então, estão corretas apenas a 1 e a 4, como a gente viu, e a gente encerra essa questão, que é uma questão muito feliz, uma questão muito bacana, tem um contexto assim que fala muito sobre a teoria social do Max Weber, a gente vê a ação social, a gente vê os tipos ideais de uma única questão. Então, parabéns para quem elaborou essa questão e parabéns para você que, se pegar uma questão como essa no Enem, se pegar uma questão como essa no SSA, consegue responder de boas. Vamos para a próxima? O conceito de estrutura social é um recurso analítico que serve para compreender o modo de os homens se comportarem socialmente. As relações sociais, de importância crucial para o comportamento dos membros da sociedade, constituem a essência do conceito de estrutura de tal sorte que, se essas relações não operassem, a sociedade não existiria sob essa forma. Então a gente vai ter aí o conceito de estrutura social tomado como o conceito mais importante para responder essa questão. Sobre esse tema, é correto afirmar que a sociedade é organizada com base nas desigualdades sociais, razão por que as classes sociais lutam para mantê-las. Então, nenhuma sociedade é organizada com base nas desigualdades sociais, né? As sociedades elas são organizadas com base na tradição, com base na cultura, mas com base nas desigualdades sociais de jeito nenhum. Muito pelo contrário, as desigualdades sociais elas devem ser combatidas, elas devem ser transformadas, né? A gente não deveria ter desigualdade social, as pessoas deveriam viver de forma muito mais igualitária. Letra B. As relações sociais entre os indivíduos da sociedade capitalista têm por base as diferenças geográficas, pois estas mostram o nível intelectual que determinam as estruturas sociais. Será que é isso mesmo? Olha a letra C. As estruturas sociais no Brasil podem ser compreendidas pela estratificação econômica, pois apresentam as desigualdades existentes na população. A gente precisa conversar um pouquinho sobre estratificação social, para a gente poder comparar estruturas sociais e estratificação social, que na verdade são temas que são parceiros aí, né? A estrutura é o modo pelo qual a sociedade se organiza para determinar a posição das pessoas de acordo com suas aptidões latentes. Não é bem isso, não é? Não é de acordo com as suas aptidões latentes. E a letra E. O aspecto econômico de uma sociedade é determinante na constituição das estruturas sociais. Até aí tudo bem. Pois todas as sociedades visam diminuir as desigualdades, tornando igualitária a divisão dos bens produzidos. Seria um sonho se isso acontecesse. Se todas as sociedades no mundo visassem diminuir as desigualdades, só que nem todas visam diminuir as desigualdades. Isso é uma utopia. Então a gente está aí com a dúvida na letra C, mas para a gente poder ter certeza, vamos revisar a estrutura social? A estrutura social, ela diz respeito à forma como uma sociedade se organiza. Ou seja, principalmente através de relações complexas e constantes que se interligam, como as relações estabelecidas entre os indivíduos por meio dos papéis sociais que esses assumem. Então a gente está vendo aí que a estrutura social ela existe a partir do momento que a gente pensa a forma como a sociedade está organizada. E a relação entre as pessoas nessa sociedade ela é muito complexa, certo? A noção de estrutura social como a relação entre as diferentes entidades ou grupos enfatiza a ideia de que a sociedade está agrupada em grupos ou conjuntos de papéis estruturalmente relacionados, com funções, significados ou propósitos diferentes.
Então essa estrutura mostra que as pessoas elas estabelecem papéis diferenciados, certo, nessa estrutura, e essa estrutura também demonstra que as pessoas vão ter funções ou significados ou propósitos também diferentes. Um exemplo da estrutura social é a ideia da estratificação social. Lembra quando a gente fala sobre a pirâmide? Aquela pirâmide onde a gente vai ter as pessoas mais ricas lá em cima, as pessoas mais pobres lá embaixo, na base da pirâmide. Então é a ideia de estratificação social que se refere ao fato da sociedade se dividir em diferentes estratos ou níveis, guiada, mesmo que apenas parcialmente, pelas estruturas subjacentes no sistema social. Numa sociedade estratificada, as vantagens e recursos, propriedade, poder, prestígio, são distribuídas de forma desigual. Então a estratificação ela mostra a desigualdade social, porque geralmente a propriedade, que é a riqueza, o poder, que é a influência, e o prestígio, que é o status, eles andam juntos. As pessoas são, portanto, categorizadas hierarquicamente de acordo com o quanto possuem das vantagens e recursos da sociedade. Então a gente vai ter a resposta, a letra C, porque as estruturas sociais no Brasil, elas podem sim ser compreendidas pela estratificação econômica, porque é na estratificação econômica que a gente vai perceber as desigualdades existentes na população. Então, se a gente for olhar a pirâmide da estratificação social brasileira, você vai ter as pessoas milionárias lá no topo da pirâmide, as pessoas aí que têm que a gente pode chamar de classe média, certo? Não gosto muito desse termo, mas a gente pode chamar de classe média. E lá embaixo as pessoas muito, muito pobres que aí estão lutando pelas suas condições de subsistência. Se a gente for pensar no momento histórico atual do Brasil, a gente vai perceber que tem pessoas aí que estão numa situação muito difícil. Por isso que é muito importante a gente pensar no modo de produção socialista para a gente entender que não precisa mais ter pessoas passando fome, nem no Brasil, nem no mundo. Não precisa. O alimento é uma coisa básica para o ser humano, é uma coisa básica. Ninguém precisa mais sofrer por fome, ninguém precisa mais passar fome. Então a gente precisa urgentemente pensar nessas relações sociais. O que é que a gente está fazendo enquanto humanidade? A gente está falhando bruscamente enquanto humanidade quando a gente permite que uma pessoa do lado da gente não tenha sequer o que comer. Então a gente precisa pensar nessas relações sociais, a gente precisa pensar em nossa função enquanto humano nesse planeta, o que é que a gente está fazendo nesse planeta que a gente permite que a miséria ainda exista no mundo, certo? E a gente precisa pensar nas nossas relações sociais enquanto seres humanos, certo? Por isso que eu acho que o modo de produção socialista é uma reflexão para o mundo de que as coisas não precisam ser desse jeito e que a gente pode sim mudar. Vamos passar para a próxima questão. A gente vai ter aí o galo da madrugada, não é? Olha só, a gente vai ter uma foto... E que saudade do carnaval, né, Darley? A gente tá com saudade aí dessa festa, né? Mas pandemia, vamos segurar a onda, mas também quando tiver carnaval, acho que o galo da madrugada vai pegar fogo, hein? A gente se jogando ali no rio. Darley é meu parceiro de festa, hein? A gente vai aproveitar carnaval junto. As mulheres tudo pegando no pé da gente. Pode não. Mas olha só, a gente vai ter aí uma multidão de pessoas, cada pessoa aí com um objetivo diferente. Tem pessoas, quem já foi pro Galo da Madrugada sabe, né? Tem pessoas que vão fantasiadas, tem pessoas que vão para tomar sua cervejinha, tem pessoas que vão para curtir a música, para curtir os shows, para curtir os trios elétricos, tem pessoas que ficam só observando. Vão ali para os camarotes só para olhar, para ficar de olho. Tem gente que vai para paquerar, né, Darley? Tem gente que vai ali para dar umas piscadinhas, umas olhadelas, uns beijinhos na boca, né? Então, o carnaval, o Galo da Madrugada, um bloco aí gigantesco, né? Que se não, acho que é o maior bloco ainda, né, Darley? Do mundo, né? O maior bloco de carnaval de rua do mundo. Né? A gente tem essa festona. E aí, olha só, eu falei um monte de coisas aí na brincadeira, mas que vai ajudar a gente a responder essa questão. Porque essa foto do Galo da Madrugada no Carnaval de 2018 exemplifica um tipo agregado social denominado D. Essa questão é muito interessante porque normalmente a gente vai responder ali como um fenômeno de massa, né? Onde a gente vai ter pessoas que têm o mesmo objetivo, mas a resposta para essa questão ela está justamente naquilo que eu estava conversando com vocês. Nós temos aí muitas pessoas... Nós temos aí uma multidão, onde essa multidão ela tem objetivos muito diferentes. É um bloco muito grande, são muitas pessoas.
Por serem muitas pessoas, é pouco provável que todas aquelas pessoas tenham o mesmo objetivo. Embora tenham pessoas ali que estão, na maioria das vezes, pensando em se divertir, na verdade, o objetivo vai ser o mais geral possível. Então, a resposta para essa questão, pensando no galo da madrugada, é a letra D, multidão, certo? Então, vejam que as questões aí da UPE, elas estão muito voltadas para a nossa cultura, para a nossa tradição. Então você consegue responder essa questão entendendo o que é o galo da madrugada. Então a gente precisa se atentar que as questões de sociologia na UPE, elas estão muito voltadas para a nossa cultura, para as nossas tradições. Então é preciso conhecer a nossa cultura, que é aí a base de estudo da antropologia, por exemplo, que é uma das ciências sociais, para que a gente possa estar de boas respondendo as questões da UPE. Vamos para a próxima questão? Se não der tempo, a gente volta daqui a pouquinho, tá certo? Então vamos lá. Leia o texto a seguir. A palavra cidadania, nos dias de hoje, traduz a ideia de participação ou atuação em todos os aspectos políticos da sociedade, em especial na construção e no usufruto de direitos, o que pressupõe não somente conhecimento sobre o Estado, suas instituições políticas e as leis, mas também a consciência das obrigações. Então a gente vai ter uma questão aí bem voltada para a cidadania, que também é um tema muito caro para as ciências sociais, e vamos olhar as alternativas. Esse conceito, que é o conceito de cidadania, ele é utilizado pelo Estado para definir as relações entre as pessoas com base nos direitos. Aí a gente vai ter lá civis, políticos e econômicos, B, políticos, econômicos e de gênero, C, de guerra, de organização secreta e social, D, de impeachment, de sexo, a serviços privados e gratuitos, e letra E, sociais, políticos e civis. Mas vamos lá, vamos pensar no conceito de cidadania. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Então a cidadania fala que nós somos sujeitos de direitos e também de deveres. São justamente esses direitos que permitem aos cidadãos intervir nas ações do Estado e poder usufruir os serviços ofertados por órgãos estatais. Então, a gente tem direito a serviços, alguns serviços eles são universais, como, por exemplo, a educação e a saúde no Brasil, são serviços universais, são políticas públicas universais, onde todas as pessoas, brasileiros e brasileiras, estrangeiros que estão no Brasil, têm direitos à educação e também têm direito à saúde, tá certo? Então a gente vai ter como resposta, baseado no conceito de cidadania, que são direitos sociais, pensando nas políticas públicas e pensando nos direitos civis que nós temos, direitos políticos e também, obviamente, direitos civis. A resposta é a letra E, tá certo? A gente volta com a próxima questão. Aí daqui a alguns minutinhos vocês aguardem que tem mais SSA pra gente, tá joia? Dá tempo de mais uma questão? Então vamos ver, um minuto, então dá tempo, olha só. Vamos ler o enunciado, porque vocês ficam na dúvida de saber a resposta. Em Pernambuco, as manifestações religiosas não só representam o acervo cultural do Estado, mas também regulam as relações sociais e o calendário festivo. Então, sobre esse tema, antes de falar sobre esse tema, porque não vai dar tempo da gente ver as alternativas, já que a gente só tem um minuto, ontem a cidade do Recife comemorou a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então, várias pessoas subiram lá o Morro da Conceição, baseadas na sua fé, para fazer ali as suas reverências à santa, né? Então, centenas de católicos e católicas fazem isso todos os anos. Então, nós vamos ter essa celebração do dia de Nossa Senhora da Conceição como sendo um feriado municipal. A cidade do Recife para, não é isso? E sendo católico ou não, todos nós paramos. Ou seja, existe um feriado religioso que é ligado aí a uma religião, que é a religião católica, e que ela vai beneficiar, esse feriado vai beneficiar todas as pessoas, católicas ou não. Então, fazendo reverência ou não a Nossa Senhora da Conceição, nós teremos esse feriado. Então, a religião aí influenciando na nossa cultura, que também influencia na nossa rotina, e daqui a pouco a gente volta com a pergunta e a resposta para essa questão. Até logo!